Boa tarde, eu sou o Lucas Gabriel, junto com o Luiz Eduardo, vamos apresentar o subprojeto 1 de controle de sistemas lineares, que fala de lugar das raízes e controladores PI, PD e PID. Começando pelos lugares das raízes, nós vamos mostrar o comportamento do sistema com uma entrada de degrau unitário em função da quantidade de polos. Começando por um sistema com um polo, nós vemos que ele tem um comportamento exponencial desde o início, mas que não chega na referência aqui de 1 da entrada unitária. Um sistema com dois polos reais, então que os dois polos estão no eixo real, ele tem um comportamento parecido com o passado, só que aqui tem uma inversão. Então ele começa com uma subida mais acrescentada e aos poucos ele vai atenuando até chegar no ponto em que ele estabiliza. Um sistema com dois polos, mas com parte imaginária, então que os dois polos estão em linha, né, no eixo real, só que os dois possuem parte imaginária. Com essa parte imaginária, o sistema adquire uma oscilação, um sobressinal, devido a essa parte imaginária. Um sistema com dois polos puramente imaginários, então sem parte real, é um sistema oscilatório. Um sistema com três polos, ele tem um comportamento parecido com um sistema de dois polos, só que o comportamento dos polos faz com que em certos momentos esse sistema, seguindo essa linha aqui do caminho dos polos com o aumento do ganho, eles podem ficar instáveis ou no limite da estabilidade. E por fim, os zeros podem criar picos na resposta do nosso sistema, se o polo estiver à esquerda do zero, como é mostrado aqui. Esse sistema, ele tem um sobressinal, só que não é da mesma forma que a gente viu antes com o sistema com parte imaginária. Com esse pico do zero, ele tem somente uma subida, sem uma descida igual era antes, oscilando até estabilizar. Ele tem apenas uma subida. Sobre a posição das raízes possíveis, nós temos a função de transferência de malha fechada dada por essa equação, em que G de S é a malha direta e H de S é a realimentação. E as raízes são dadas por esse valor de baixo, igualado a zero. Então, igual a isso. Passando esse 1 para a direita do símbolo de igual, sendo que G de S e H de S igual a menos 1, nós temos que o módulo da multiplicação dos dois tem que ser igual a 1, e o ângulo tem que ser um múltiplo de mais ou menos 180, porque ele é um menos 1, então o vetor sai do lado positivo e vai para o lado negativo. A construção dos lugares das raízes começa determinando o ponto no eixo real. Então nós definimos um ponto no nosso eixo, traçamos uma reta direita de cada polo e cada zero, e calculamos o ângulo entre essa reta criada e o ponto que a gente escolheu no mapa de polos e zeros. Com essa soma de ângulos, nós temos que resultar naquilo que foi visto antes, que é mais ou menos 180, multiplicado por 2n mais 1, que é o múltiplo de 180. Para determinar as assíntotas de separação dos polos, então em que ângulo que os polos vão se separar com o aumento do ganho, nós começamos vendo o ângulo entre essas assíntotas, que é dado por mais ou menos 180, 2n mais 1, dividido pelo número de polos. Então, como foi visto com três polos, por exemplo, eles se separam no ângulo de aproximadamente 120 graus. E o encontro dessas assíntotas é dado pela centroide, que é a soma da parte real dos polos de G de S e H de S, menos a parte dos zeros, parte real dos zeros, dividido pelo número de polos, menos o número de zeros. O motivo de projeto de compensadores são três principais. Primeiro, que é a velocidade. Conforme um polo vai se deslocando para a esquerda, ele vai definindo a velocidade do sistema, e quanto mais à esquerda, mais rápido o sistema é. Para uma comparação, nós temos um sistema com polo em menos 2 e outro sistema com polo em menos 5. Daí, a gente consegue ver pela velocidade do tempo que ele demora para estabilizar, que o polo mais à direita, ele estabiliza próximo de 3 segundos, e o polo mais à esquerda, ele estabiliza próximo de 1 segundo. Com isso, cabe comentar que quando tiver mais de um polo, eles têm uma ordem de dominância. Então, se um polo tiver 5 vezes, né, 5 vezes maior que o outro ou menor, o polo 5 vezes maior, em módulo, né, então 5 vezes mais para a esquerda, ele é praticamente desconsiderado. Os polos mais lentos formam o comportamento do sistema. Em segundo, temos a inclinação dos polos. Então, se tivermos um ponto exatamente no centro dos eixos aqui e uma reta traçando em direção aos polos, o ângulo entre essa reta e o eixo real é o ângulo a inclinação desse polo, né? Quanto menor esse ângulo, mais amortecido o sistema é. Então, mais rápido ele ele estabiliza, né? Aqui nós temos dois exemplos, de novo, em que os dois estão com a parte real em menos 1,5, só que a altura dele é 1 e aqui 2,5 aproximadamente. Então, nós sabemos que esse aqui tem um ângulo maior, logo, uma instabilidade maior. Ele demora para chegar ao ponto final. E, por fim, o movimento dos polos em relação ao aumento do ganho. Então, aqui temos um sistema com um polo, dois polos e três polos. Comportamento como foi visto antes com o aumento do ganho, os polos, com um polo ele se afasta, tendendo a menos infinito. Com dois polos eles se encontram no meio termo entre os dois, né? E se deslocam para a parte infinita imaginária aqui, nesse ponto
do eixo real. E com 3 polos, os 2 polos mais à direita se atraem e o terceiro polo tende a menos infinito. Com esses dois se atraindo, eles tendem para o infinito também num ângulo de aproximadamente 120 graus entre cada reta. Então, falando agora do controlador PI, a principal função dele é eliminar o erro estacionário. Então, podemos ver aqui no gráfico, por exemplo, em que temos um sistema sem controlador, em que é o em azul, ele tem seu sobressinal e segue o 0,7 aqui, que é o seu valor final, e o com controlador, em que ele tem o mesmo sobressinal, mas ao passar do tempo, depois de um certo tempo, ele consegue seguir a referência, que é o do degrau unitário. Então, esse controlador, quando a gente coloca ele, a gente tem que colocar um zero muito próximo, que é no intuito de não mudar a característica do sistema e sim eliminar o erro que a gente quer. Então, a gente tem que o zero, ele atrai o polo do integrador. Então, ele diminui a velocidade do sistema. Isso explica essa cauda lenta aqui. Então, com a adição do polo na origem, a gente adiciona um zero muito próximo a ele e com o aumento do ganho, ele vai se aproximando do zero. E isso torna o sistema mais lento pelos polos mais à direita serem mais lentos. Então, isso explica essa cauda causada aqui no gráfico. Então, aqui em seguida, podemos ver um exercício que a gente resolveu, que temos essa função de transferência e o coeficiente de amortecimento é 0,5 e ele fala que o zero tem que ser colocado em menos 0,1. A posição do zero vai ser essa. Então, aqui à esquerda, a gente tem o gráfico das raízes, com os polos e os zeros já aqui acrescentados. Então, esse vai ser o comportamento. E daí, com o coeficiente de amortecimento, a gente consegue calcular o ângulo e o ponto em que ele vai estar com esse coeficiente. Isso a gente usou o MATLAB também para ajudar nessa questão de localização do ponto. E depois, com a adição do controlador, então a gente consegue pegar, o ganho vai mudar um pouco, porque vai ter uma pequena mudança na característica, mas como a gente pode ver aqui o gráfico de saída dos dois, a gente vai conseguir eliminar o erro, que era o principal objetivo nosso, e a característica que vai ser mantida, ele vai estar muito parecido com o anterior. Agora falando do controlador PD, ele tem relação com a velocidade, então ele modifica o regime transitório. Como podemos ver aqui, um sem controlador e com um controlador novamente. O sem controlador é um em azul e com o controlador em laranja. Que a gente vê que eles têm a mesma característica, porém um é muito mais rápido, que é o que tem o PD, perdão. Então ele adiciona zeros em pontos estratégicos do sistema. E para poder ser mais veloz como a gente quer que o nosso sistema seja. Então, a gente tem também uma dificuldade que é a do erro prático, que torna inviável o cancelamento perfeito entre o zero e o polo. E esse PD, ele trabalha com o movimento das reações dos polos em relação aos zeros. Então, a gente trabalha com a adição do zero em um ponto específico que a gente queira acelerar o sistema, queira ter certo tempo de assentamento. Então, é com essa finalidade. Então, aqui temos um exercício, que temos essa função de transferência com 3 polos, 1 em 0, menos 5 e 15, que ele deve manter um sobressinal de 20%, porém, o TS dele, o tempo de assentamento, ele tem que diminuir em 4 vezes. Então, aqui para demonstrar, o tempo de assentamento inicial antes do controlador, ele é de 2,22 segundos. E para ele diminuir 4 vezes disso, ele tem que ser de 0,555. Então, com a ajuda do MATLAB e fazendo os cálculos, como mostrado em sala mesmo, nas aulas, com a soma dos ângulos, a gente chega que o ângulo necessário do zero para que fique a menos 180, para ser um lugar das raízes, é de 97,09 graus. Então, com isso, a gente fazendo trigonometria, a gente consegue chegar à posição do zero. E a gente consegue chegar que é menos 5,46 a posição desse zero. E com a ajuda do MATLAB, que pode ver aqui, a gente chega que o ganho também é 255,57. Então, essa vai ser a fórmula do controlador PD. Em seguida aqui podemos ver aqui o lugar das raízes, já adicionando agora o zero aqui no sistema. E aqui na direita temos o gráfico da saída desses sistemas, em que o azul é o antes do controlador e aqui em laranja é com o controlador PD. E aqui embaixo a gente confere que o tempo de assentamento está batendo no 0,55 ali que era o nosso TS desejado no início do exercício. E agora do controlador P e D, ele é a junção dos controladores anteriores. Então ele vai modificar tanto a questão do erro, como também a questão do transitório. Então aqui temos a forma padrão, em que tem o integrador e o zero que vem do PI, e o outro zero que vem do PD. Então ele pode ser tão dimensionado, fazendo primeiro o dimensionamento do PI e depois do PD, como vice-versa. Então ele simplesmente é a junção dos dois, ele vai eliminar o erro e vai aumentar a velocidade do sistema.